Jesus ele sobe para o monte para poder orar. Só que quando eu olho para a narrativa de Mateus e de Marcos, tanto Marcos e tanto Mateus vai dizer que Pedro, Tiago e João, eles vão na frente com Jesus. Isso significa que os outros 9 ficaram um pouco atrás. Só que quando eu olho para a narrativa de Lucas, Lucas vai dizer que era costume de Jesus orar. O que é costume? Costume é hábito. Eu acredito que tem pessoas aqui que têm o costume de tomar seu café, de comer o seu chocolate. E se a gente não fazer isso, a gente fica até um pouco agressivo. Porque é costume. São hábitos. Eu conheço pessoas que não vivem sem o seu cafezinho. Por quê? Porque a pessoa tem um hábito, o costume de tomar o seu café. Só que Lucas vai dizer que era costume de Jesus orar. Então, automaticamente, aprendemos aqui que Jesus tinha o hábito de orar, o costume de orar. Só que Lucas vai dizer que quando Jesus ele desce no Monte das Oliveiras após ter um período de oração, ele escolhe 12 apóstolos. Quando a gente olha para a biografia dos apóstolos, podemos entender que os apóstolos, eles são o pilar do Evangelho. Eles são a base do Evangelho. Só que Jesus começa a separar. O primeiro por nome chamado Pedro. O segundo por nome chamado André. O terceiro por nome chamado João. E ele vai dando continuidade até terminar em Judas Iscariote. Só que quando eu olho para os 12 apóstolos de Jesus, redobra sua atenção que vai pegar nesta noite. Quando eu começo a olhar para os 12 apóstolos de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus separa 12. Só que dos 12, 3 era íntimo. E dos 3, um era mais chegado. Quem era? João. João era conhecido como discípulo do amor. Aquele que inclinava a cabeça no peito do mestre. Jesus escolheu 12. Dos 12, 3 eram íntimos. E dos 3, um era mais chegado. Só que isso não significa que João era o mais importante dos 12, não. Isso não significa que João era melhor do que os 12, não. Qual é a diferença de João para os demais? A diferença era que para cada um dos discípulos, Jesus tinha um propósito diferente. A salvação para a gente ela veio de graça. Só que para Jesus teve um preço, e preço de sangue. Quando Jesus separa os 12, a Bíblia vai dizer que Jesus dá poder para os 12, dá unção para os 12, dá autoridade para os 12. Por quê? Porque Jesus sabe
estalha de pedra representa o homem. Isso significa o quê? Que o homem pode ter todo o ouro da terra, pode ter toda a prata da terra, mas se ele não tiver a água, que é a palavra, dentro do teu interior, ele não possui nada. Porque uma certa feita o próprio Jesus vai dizer: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação? Fabrício, o que você está querendo dizer comigo mesmo é simples. Coloca a palavra de Deus como primazia na tua vida. Porque uma certa feita o salmista Davi vai dizer: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Coloca a minha palavra como prioridade na tua vida. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder de destravar tudo aquilo que está travado na tua casa. Será que você pode pegar essa palavra nesta noite? Fabrício, o que Deus está dizendo para mim e para você nesta noite? Ei, coloca a palavra de Deus como prioridade, porque também na palavra as coisas vão ser destravadas na tua casa, as coisas vão ser destravadas na tua vida. Sabe você que gosta da palavra de Deus? Levanta a tua mão e dá 5 segundos de glória. Só quem gosta da palavra. Vem comigo aqui. As 6 talhas representam o homem e a água representa a palavra. O homem pode ter tudo, mas se ele não tiver a palavra dentro do teu coração, ele não tem nada. Por quê? Porque tem gente que pensa que tem muita coisa, tem ouro, tem prata, tem mansão, tem carro, tem dinheiro, mas se não tiver a palavra, é como um sepulcro caiado. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ei, coloca a palavra como prioridade na tua casa. Sabe por quê? Lâmpada para os meus pés é a palavra e luz para o meu caminho. Cadê você que gosta da palavra de Deus? Cadê você que gosta da palavra? Cadê você que pode adorar? Só que Deus falou no meu coração: a palavra tem o poder de destravar tudo aquilo que está travado na minha vida e na tua vida. Deus está mandando te dizer: se prepara, porque a palavra está entrando na tua casa hoje e está começando a destravar. Está começando a destravar. Será que você pode pegar essa palavra? Será que você pode pegar a palavra? Pedro Lúcio. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, a palavra de Deus está aqui no nosso meio. Oh, Deus está dizendo, pastor, nós temos que amar a palavra, porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra salva, a palavra purifica. Cadê você que gosta da palavra? Cadê você que gosta da palavra?
que me chama a atenção, gente. Jesus estava em Caná. O centurião morava em Cafarnaum. De Cafarnaum até Caná, mais de 30 km. Só que ele tomou a atitude de ter o encontro de Jesus. Por quê? Porque ele sabia. Se ele não fosse até o encontro de Jesus, o seu filho morria. Ele poderia ter olhado para a distância. Ele poderia ter olhado para os obstáculos, para as barreiras. Por quê? Porque de Cafarnaum para Caná, mais de 30 quilômetros. Só que eu aprendo uma coisa aqui, senhor. O quê? A nossa decisão tem o poder de definir o meu e o teu futuro. Fabrício, o que Deus está dizendo para mim nessa noite? Ele tem algo grande para fazer na tua casa e na tua vida. Mas só que pode dar tua decisão. A decisão é tua. Sabe por quê, pastor? Porque a nossa decisão tem o poder de definir o teu futuro. O teu futuro. É você que vai tomar decisão. É você que vai tomar decisão. Pega essa palavra, pega essa palavra. Vem comigo aqui. Gente, imagina se ele ficasse em casa. Só que a Bíblia vai dizer que ele decidiu sair. Decisão. A nossa decisão tem o poder de definir o meu e o teu futuro. Outra coisa que eu aprendo que esse homem para a gente poder caminhar. Ele entendeu que a responsabilidade da tua casa estava sobre os teus ombros. Vou repetir. Ele entendeu que a responsabilidade da tua casa estava sobre os teus ombros. É por isso que ele tomou atitude. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? A responsabilidade da tua casa está sobre os teus ombros. Fabrício, o que você está querendo dizer comigo mesmo? Mesmo fraco, mesmo abatido, mesmo cansado, precisamos entender o quê? Eu não posso parar. Por que eu não posso? Porque a responsabilidade da minha casa está em cima dos meus ombros. Eu vou sentir o Jesus aqui. Fabrício, o que você está querendo dizer? A tua esposa precisa da tua oração. O teu marido precisa da tua oração. O teu filho precisa. Tu não pode parar. Tu não pode parar. Pega essa palavra. Pega essa palavra. Cadê você que não vai parar? Cadê você que não vai parar? Recebe agora. Poder. Unção. Capítulo 5. Capítulo 5, vamos viver comigo. A Bíblia vai dizer que Jesus está indo para a festa. Alguns historiadores vão dizer que era feita no tabernáculo. Só que a Bíblia não fala o nome da festa. João capítulo 5. Só que quando eu olho para o calendário judaico, na minha interpretação bíblica, gente, a Bíblia não diz qual festa que era, não dá nome. A Bíblia fala que era uma festa. Alguns historiadores vão dizer que era a festa do tabernáculo, festa da cabana, festa da tenda. Só que quando eu olho para o calendário bíblico, na minha interpretação, aquela festa era a festa do Purim, por causa do calendário. Mas isso aqui para outro dia. Quando Jesus está entrando na festa, na entrada do templo, tinha uma porta das ovelhas, aonde
que está sã, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: sempre quando o anjo vem e movimenta as águas, que eu penso em ir, vem outro na minha frente e pula e é curado. Só que Jesus olha para ele e vai dizer: tem que ficar sã. A Bíblia vai dizer que Jesus segura a mão dele e levanta aquele homem. Gente, a enfermidade daquele homem era grave. O quê? Paralisia. Paralisia física. Só que existem dois tipos de paralisia: a física e a espiritual. Eu sei que a paralisia física é ruim. Ninguém quer ficar paralítico. Ninguém quer. Agora, pior do que a paralisia física é a espiritual. Por quê? Porque a paralisia espiritual, ela te impede de você